Agora sim, já está gravando, então boa tarde mais uma vez para vocês. Hoje a nossa aula eu vou conversar com vocês sobre segurança do trabalho. Então nós vamos falar sobre alguns cuidados que se deve ter ao produzir alimentos na área da panificação, tá? Nós vamos conversar sobre os equipamentos de proteção individual e alguns cuidados que são necessários para evitar aí acidentes no local do trabalho. Eu separei alguns vídeos, são vídeos bem curtinhos, são 3 vídeos, que duram em média 5 minutos. Eu vou projetar o vídeo aqui para vocês, e ao final de cada vídeo, a gente vai conversar sobre os tópicos mais importantes do vídeo, tá? Eu vou projetar e aí vocês me falam se vocês estão conseguindo ouvir. Eu vou pedir para deixar os microfones desligados, para não dar interferência no vídeo. Você já sovou a massa manualmente? Então sabe que dá muito trabalho, né? Mas você já parou para pensar por que a gente precisa sovar a massa? Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do 100% Seguro Panificação, uma série sobre a importância da segurança e saúde no trabalho no nosso setor, em que apresentamos informações úteis para o seu cotidiano. Falando em informações, sabemos que os antigos padeiros, de muito tempo atrás, começaram a sovar a massa do pão porque viram que a massa ficava mais elástica e o pão mais macio. É por isso que vamos falar sobre a operação segura das amassadeiras, que nos permitem misturar os ingredientes e sovar a massa em grande escala e que é fundamental para a panificação. Interessados? Então vamos nessa! Segurança na operação de amassadeiras. Amassadeiras são equipamentos industriais usados para preparar massa. Sua função é misturar ingredientes em grandes quantidades. As amassadeiras são compostas basicamente por um garfo ou batedor motorizado que mistura os ingredientes numa cuba e pelos controles, como os de velocidade e o de acionamento. Para sua segurança, as amassadeiras contam com diversos sistemas e dispositivos de segurança. Vamos ver quais são eles. A proteção física da cuba impede o contato com o garfo da amassadeira. Além disso, um dispositivo de segurança eletrônico desliga a máquina se a proteção for levantada. Mesmo com essas proteções, podem haver imprevistos. Nesse caso, aperte o botão de emergência, que interrompe imediatamente o funcionamento da máquina. Atente-se à parte elétrica. Utilize apenas uma tomada por máquina e jamais utilize extensões. Além disso, verifique se os fios estão em boas condições. Cuidados. Antes de operar a amassadeira, certifique-se de que está usando todos os equipamentos de proteção individual. O calçado de segurança, por exemplo, é um item obrigatório. Mantenha sua área de trabalho limpa e organizada. Isso aumenta sua segurança e bem-estar, e a dos seus colegas. Além disso, utilize uma touca de proteção para o cabelo. Novos usuários devem passar por um treinamento no uso seguro do equipamento. Também é importante ler e compreender as instruções do manual do fabricante. Veja também os procedimentos operacionais padronizados da sua empresa. Além de cumprir essas orientações, também cabe a você ser proativo. Informe seu superior caso note algum problema nos dispositivos de segurança. Mesmo se você tiver experiência com a amassadeira, é importante se concentrar na tarefa que estiver realizando. Mantenha-se atento. Bom, já deu para ter uma noção de como a amassadeira funciona. Então vamos ver como operar uma delas com toda a segurança? Passo a passo. Antes, você precisa testar a proteção móvel da cuba. Abra e confira se a amassadeira para de funcionar. Lembre-se de fazer isso todas as vezes antes de usar o equipamento.
Após fechar a proteção da cuba, confira se ela está mesmo travada. Depois, pressione o botão de acionamento. Selecione a velocidade mínima e cuidado para não exceder a capacidade da cuba. Em seguida, ajuste para a velocidade máxima. Quando a massa estiver pronta, desligue a amassadeira, levante a proteção e recolha a mistura. Ao desligar a amassadeira, lembre-se de retirar os plugs da tomada. Para sua segurança, as amassadeiras cujas bacias têm volume maior ou igual a 70 litros possuem 2 botões de emergência. Antes de serem higienizadas, retire-as da tomada. Viu só? Seguindo essas orientações, você vai fazer o trabalho com muito mais tranquilidade e segurança. Lembre-se de que, seguindo elas na risca, você só tem a ganhar. Em caso de dúvida, procure o responsável pela sua área. Fale com ele. Comunicação é fundamental para um ambiente de trabalho seguro. Espero vocês aqui no próximo episódio. Até lá! Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre esse vídeo antes de ir para o próximo. Quem aqui já trabalhou com amassadeira ou trabalha? Eu já. E ela é parecida com esse vídeo ou o sistema dela é diferente? É o mesmo modelo. Uhum. Ali, você trabalha com padaria tem quanto tempo? Mesma marca. 2 anos. Você já presenciou área, algum acidente? De cortar a massa. Principalmente na hora de limpar. O áudio está desligado. Eu desliguei aqui. Você já presenciou um acidente com algum colega ou aconteceu algum acidente com você? Eu não entendi direito. Então, eu já vi um acidente com um colega, já aconteceu um acidente comigo só de escorregar mesmo. E como próximo à batedeira é um lugar que fica muito farinha de trigo, às vezes fica vestígio de óleo. Fica escorregadio, né? Uhum. E você estava usando calçado antiderrapante ou era calçado comum? Nesse dia eu estava de bota. Tá. Ok. Gente, então, as meninas já trabalharam, Eliane, Conceição, já trabalharam com amassadeira? Já tinham visto uma? Querem comentar alguma coisa? Não. Nunca trabalhei com amassadeira. Já vi, mas nunca trabalhei, não. Não, eu nunca trabalhei, não. Ok, então. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de ver a amassadeira, eu não conheço ainda, né, o IFB, porque eu cheguei no meio dessa pandemia, mas eu acredito que vocês ainda terão as aulas práticas, né, e terão a oportunidade de estar manuseando aí os equipamentos, tá? Deixa eu passar, então, o próximo vídeo, dando sequência aqui na segurança do trabalho. Olá, pessoal! O nosso encontro de hoje está prestes a começar e pode acreditar, está docinho. Está começando mais um 100% Seguro Panificação, a série dedicada à segurança e saúde no trabalho, que traz dicas e informações para ajudar você no seu dia a dia. Hoje vamos falar sobre a segurança na fabricação de confeitados, uma das áreas mais deliciosas do setor da panificação, responsável pela produção dessas maravilhas aqui. Eu mesmo sou um maluco por bolos, doces e outros produtos de confeitaria, mas além de serem saborosos, esses quitutes têm que ser produzidos com segurança, não é? Então vamos descobrir como fazer isso. Segurança na fabricação de produtos confeitados.
setor da panificação realiza a produção de bolos, tortas e doces, onde há atividades como o preparo das massas dos bolos, dos doces, biscoitos, coberturas e seus respectivos recheios. Para realizá-los com segurança, você deve tomar alguns cuidados. Cuidados. Na fabricação de confeitados, pode ser necessário o uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, apropriados para cada tarefa. As luvas térmicas, por exemplo, devem ser usadas para se retirar produtos do forno. As luvas anticorte quando se utilizam objetos cortantes. Os calçados de segurança antiderrapantes para evitar quedas. E os aventais e as capas impermeáveis são utilizados durante a higienização. E em qualquer sinal de dúvida, converse com o seu superior. A avaliação da necessidade e escolha do EPI deve ser feita por uma equipe especializada em segurança do trabalho, que é conhecedora não só do equipamento, mas também das condições em que o trabalho é executado. Assim, pode variar de empresa para empresa. Manter a bancada organizada é fundamental para a sua segurança. Os utensílios devem estar ao alcance dos seus braços, numa posição confortável. A Zona 1 é o local onde você realiza suas atividades do dia a dia, como o preparo de massas, recheio e decoração. Já a Zona 2 é onde você deve colocar seus utensílios de trabalho, como a bailarina, a vasilha com chantilly, o saco de confeitar, o bico de confeitar, a espátula. Evite atividades na Zona 3, por ser de difícil alcance. Ao manipular massas e recheios, evite curvar-se para frente, inclinar a cabeça ou torcer o tronco. Ao terminar cada tarefa, reorganize a bancada, limpe e guarde os utensílios que não serão mais utilizados. Prevenção de acidentes. Para cada tipo de operação, utilize os utensílios adequados e tome cuidado com a manipulação de objetos cortantes. Para cortar um bolo, use uma faca de serra. Para descascar uma fruta, prefira um descascador a uma faca. E nunca gesticule com objetos cortantes em sua mão. Antes do uso da batedeira, é importante checar se ela está limpa e se funciona corretamente. Confira também a conservação dos fios do equipamento e se há apenas uma tomada para cada um deles. Só ligue o liquidificador com o alimento dentro do copo e com a tampa fechada. Enquanto o equipamento estiver em funcionamento, nenhum utensílio deve ser colocado no copo. E leia os procedimentos operacionais padronizados e os manuais de instrução dos equipamentos. Em caso de dúvidas, peça esclarecimentos ao responsável pelo setor. Além disso, mantenha o chão sempre seco e não empilhe utensílios na bancada de produção. E você sabia que equipamentos semi-industriais estão sendo cada vez mais utilizados na fabricação de produtos confeitados, como a máquina dosadora e envasadora? Pois é, vamos ver como operá-las de forma segura? Máquina dosadora e envasadora. As máquinas dosadoras e envasadoras foram desenvolvidas para envasar ou dosar produtos semilíquidos, pastosos e cremosos, como massas de bolo, recheios, condimentos, molhos, geleias, entre outros. A dosagem pode ser automática ou manual, sendo que os equipamentos manuais são pneumáticos e não necessitam de energia elétrica para funcionar. As dosadoras são compostas por funil ou tanque alimentador, mangueira e bico de dosagem, mesa de apoio e painel de controle. Para operar a máquina, primeiro prepare as formas e carros esqueleto a serem utilizados. Depois, abasteça o funil alimentador com a massa de bolo ou recheio. Respeite o limite de operação da máquina. Tampe o funil alimentador, ajuste a dosagem necessária e então realize o preenchimento nas formas. Caso na sua empresa a dosadora seja manual, mantenha a coluna ereta. Evite inclinar o tronco e mantenha a empunhadura correta, com uma mão no bico e a outra na mangueira de abastecimento. Ufa! Que delícia, hein? Um episódio como o de hoje é para tirar qualquer um da dieta. Espero que você tenha gostado e anotado as dicas que apresentamos para aplicar no seu ambiente de trabalho. Assim garantimos produtos deliciosos e feitos com segurança. Eu vou ficando por aqui, mas espero você no nosso próximo encontro. Combinado? Até lá!
Pronto, então concluímos aí o segundo vídeo, dando aí algumas orientações na área da confeitaria. O que a gente percebe, né, de segurança de trabalho dentro da unidade da panificação? Alguns EPIs, eles são obrigatórios. E como saber quais EPIs são obrigatórios? Porque existem vários, né, equipamentos de proteção individual. Então, um técnico do trabalho é contratado, ele vai até a empresa e ele vai verificar quais são ali as funções que aquela empresa executa, né? Quais são os produtos que ela produz, quais são os equipamentos que os manipuladores precisam executar, classificam como que é o piso, e então, feito esse diagnóstico, o técnico do trabalho, ele vai, então, não é prescrever, né, mas ele vai indicar quais são os equipamentos de proteção individual. É importante falar que sempre que possível, o equipamento de proteção individual, ele só é comprado pela empresa depois que tenta prevenir de outras formas. Por exemplo, vamos imaginar que a padaria tem uma coifa sobre o forno para fazer a exaustão da fumaça e do calor. E essa coifa está produzindo um ruído, está produzindo um barulho muito intenso. E esse barulho pode ocasionar um risco ocupacional para os manipuladores, né? Então, os manipuladores, se ficarem ali todos os dias com aquele ruído muito forte, pode ocasionar algum dano. Então, o proprietário poderia pensar assim: vou providenciar, já que o ruído está muito alto, os protetores auditivos, que aí os funcionários trabalham protegendo o ouvido e não tem dano. Só que, na verdade, neste caso, o que precisa ser feito? A manutenção da coifa. Então, no caso de ruídos, por exemplo, sempre vai tentar resolver os ruídos. Depois que resolver os ruídos e ainda assim permanece um barulho, né, um ruído acima do permitido, então vai pensar num equipamento de proteção. O piso, por exemplo, o que a legislação prevê? Piso antiderrapante. Então, se uma empresa tem um piso muito liso, ela vai colocar os sapatos antiderrapantes nos funcionários? Sim, claro. Mas primeiro, ela precisa resolver esse piso, ela tem que trocar esse piso, tá? Da mesma forma, por exemplo, que outros produtos, né? Panelas sem cabos, por exemplo, né? Panela sem cabo é um risco de queimadura. Então, não adianta o funcionário estar só com uma luva térmica. A panela precisa ter cabos adequados, tá? Então, esse vídeo a gente viu o que numa padaria, em qualquer padaria, precisa ter como equipamento de proteção individual. Luva térmica, de preferência luvas que cubra também o braço, para prevenir aí acidentes ao manusear, né, os fornos, tá? Se for trabalhar com facas, né, seria um setor mais de preparo de carnes, talvez, mais para restaurantes, açougue. Mas se for trabalhar com muitas facas, né, o ideal é usar também luvas anticorte, tá? Luvas de borracha para fazer a higienização, né? Então, normalmente os produtos são mais abrasivos, tem um pH mais alcalino, então ao lavar uma coifa, um forno, uma amassadeira, utilizar aí luva de borracha. Na hora de fazer a higienização de coifas ou superfícies mais altas, colocar um óculos também para proteger, né, os olhos de algum acidente, de algum respingo, tá? Sapatos antiderrapantes. E não adianta colocar qualquer sapato antiderrapante. Tem que ser o sapato específico, tem que ser um sapato que é EPI. Esse EPI, ele tem um número de registro, então não pode ser qualquer sapato que o funcionário queira usar. Tem que ser o sapato específico com a classificação EPI, tá? Aventais impermeáveis, então, na hora de fazer a higienização, deve-se usar esse avental impermeável para proteger o corpo, né? Sempre atento à coluna, né? Então, trabalhar com uma postura mais ereta para evitar algum dano, né, nas costas, na coluna, tá? Faca. Muitas vezes eu visito algumas panificadoras, restaurantes, e as pessoas ficam gesticulando com faca, ficam andando com a faca apontada para frente, tá? E a gente evita se deslocar com faca na mão. A gente deve evitar isso. Mas se for muito necessário, essa faca, ela tem que ser levada de ponta para baixo e sempre reta ao corpo, tá? Nunca ando com uma faca assim para frente, eu ando com a faca junto ao meu corpo, tá? Quando for fazer higienização de facas, né? Não deixar as facas
dentro de cubas com água ou recipientes com muita água, porque a pessoa pode enfiar a mão nessa cuba para procurar algum utensílio e cortar a mão com a faca. Então, faca e objetos cortantes, partes de liquidificador, processadores de alimento, devem ficar expostos, visíveis, tá? Equipamentos cortantes devem estar fora da tomada. Então, conectar na tomada somente na hora do uso. Uma funcionária de uma pizzaria, isso deve ter uns 13 anos em Juiz de Fora. Uma funcionária ela era auxiliar de limpeza nessa pizzaria. Ela perdeu um dedo, ela ia limpar a bancada, e na bancada tinha um equipamento que era o fatiador de frios. Era o equipamento que cortava, né, mussarela, presunto, enfim. E ela foi limpar essa bancada e ela foi pegar esse equipamento para tirar ele do lugar. Então, ela ia tirar o equipamento do lugar para limpar. Só que quando ela foi pegar o equipamento, a barriga dela acionou o botão. E o equipamento começou a rodar, a lâmina. E ela ficou apavorada, a lâmina pegou o dedo dela. E imediatamente amputou o dedo dela separou da mão, tá? E já era uma senhora, né? Foi muito, assim, traumático para todos que estavam na pizzaria. Foi um momento muito triste, né? Ela não voltou mais ao trabalho, e enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque os acidentes, eles são previsíveis, né? Então, por isso que a gente precisa utilizar os equipamentos de proteção e ter os devidos cuidados, né? Alípio, quer falar alguma coisa? Na verdade, os acidentes que mais acontecem, que eu vejo assim, é queimadura. A pessoa deixa uma panela quente ali, a pessoa que lava, o auxiliar que lava, vai lá e pega na panela. Queima na hora. É mais isso do que cortes que eu vejo. Sim, queimadura acontece muito, e eu separei até um texto aqui para ler para vocês, e pequenos incêndios, né? Os incêndios acontecem muito também porque esquece uma panela sobre o fogo, muitas vezes com gordura, escapamento de gás. Então eu vou conversar com vocês um pouquinho também sobre como a gente pode estar prevenindo aí uma situação de um incêndio, né? E as queimaduras, quem trabalha com área de produção, tem que ter muito cuidado para não se queimar mesmo. Ontem eu dei uma aula e uma pessoa nos relatou que há muitos anos atrás, né, há quase 30 anos, ela estava mexendo um produto de limpeza, e esse produto não era um produto adequado para a área de manipulação de alimentos, tá? Não é um produto autorizado. Querosene. Eu já até prestei consultoria em uma cozinha industrial que usava querosene na limpeza de coifas. E não pode, tá? Limpa maravilhosamente bem. Eu nunca vi algo para remover gordura igual querosene. Você passa e a gordura derrete. Só o que aconteceu com essa pessoa? A querosene caiu no corpo dela, e ela foi desligar o fogo de uma água e pegou fogo no corpo dela. Ela contou isso para a gente ontem à noite, na aula. E ela foi quase que desenganada pelos médicos. Ela teve queimadura de 3º grau, teve que fazer cirurgias, né? E ela sobreviveu por um milagre, tá? Então, às vezes a gente fala assim, esse produto é proibido, esse produto não pode utilizar na área de manipulação de alimentos. Mas aí a pessoa olha pelo lado mais fácil, né? Mas eu uso querosene há 10 anos, por exemplo. Nunca aconteceu nada. Esses outros produtos autorizados pela Anvisa não limpa. A gente tem que ficar esfregando muito tempo. A querosene é só passar e ela limpa na mesma hora. Eu tomo cuidado, o fogão está sempre desligado. Só que a pessoa não pensa que pode acontecer um acidente com ela e que pode colocar a vida dela em risco por conta de um produto que ela teima em usar, tá? Então, isso é muito sério. Então, à medida que a gente vai tendo acesso ao conhecimento do que é mais seguro, a gente precisa se adaptar ao que é mais seguro. Nós não podemos ter uma mentalidade de resistência ao passado.
eu sempre fiz assim, tem 10 anos que eu faço assim, nunca aconteceu nada. A gente não pode. Hoje a ciência está aí, os estudos estão aí para mostrar que as coisas evoluem e que a gente precisa acompanhar essa evolução, né? Para que algo de bom continue acontecendo. Nós não podemos parar no tempo e persistir em fazer coisas que até naquele dia deram certo, tá? Vamos para o próximo vídeo. Só para fechar essa parte aqui, então, cuidado com as facas, fiação, né? Sempre verificar se a fiação está bem encapada, evitar deixar equipamentos conectados no plug, não higienizar, lavar equipamentos conectados na tomada, tá? Por causa do risco do choque elétrico. Muito cuidado ao limpar equipamentos cortantes, processadores, liquidificadores, eles têm que ser desmontados, cuidado, né? Ao higienizar. E a importância dos POPs, né? É preciso ter os POPs para esses equipamentos. Os POPs é a orientação de limpeza. Então, no POP vai explicar, por exemplo, desconectar da tomada, desmontar o equipamento, usar uma esponja macia, usar um detergente neutro. Então, esse POP vai orientar o manipulador de como proceder com uma higiene adequada, tá? Vamos, então, para o próximo vídeo, para a gente dar sequência aqui no assunto. Existem equipamentos de proteção individual para cada parte do corpo e para cada situação. Mas quando é que nós devemos usar essas proteções? Olá pessoal, bem-vindos à série 100% Seguro Planificação, onde você aprende dicas de segurança e saúde no trabalho para o setor, que podem ser úteis no seu dia a dia. E por falar em dia a dia, nosso tema de hoje provavelmente faz parte do seu. Eu estou falando dos equipamentos de proteção individual, os chamados EPI, que estão presentes por toda a parte da indústria da planificação. Mas você já parou para pensar quem decide quais EPI devem ser usados em cada situação e como a decisão é feita? Pois é exatamente isso que nós vamos ver agora. Então fique ligado! Equipamentos de proteção individual na fabricação de produtos de panificação. Os EPIs nos protegem dos riscos presentes nos ambientes de trabalho. Porém, eles só devem ser utilizados quando não houver outra forma de eliminar o risco. Por exemplo, o protetor auditivo. Só é indicado o uso quando o ruído estiver acima do permitido. Mas antes de utilizar o EPI, primeiro eliminamos o risco na fonte. Implementamos os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, ou adotamos medidas administrativas. Depois dessa primeira análise, a equipe de segurança, que pode ser terceirizada aí na sua empresa, avalia a necessidade do uso de um EPI. Uso dos EPIs. O uso dos EPIs só se torna obrigatório quando não for possível eliminar o risco. Nesses casos, após uma análise dos riscos ocupacionais realizada pelos profissionais de segurança e saúde no trabalho, cabe ao empregador adquirir o EPI adequado, com certificado de aprovação CA do Ministério do Trabalho e Emprego, fornecê-los gratuitamente e orientar os trabalhadores sobre o seu uso, e substituí-los caso apresentem danos ou sejam perdidos. Você deve usar os EPIs necessários quando estiver diante de determinado risco. Você é o responsável pela sua guarda e deve comunicar ao empregador sobre qualquer problema com o equipamento. Ok, mas como se dá a escolha dos EPIs? Vamos descobrir agora. Escolha dos EPIs. A escolha do EPI normalmente é feita pelo profissional de segurança do trabalho. Esse profissional realiza uma análise de possíveis riscos ocupacionais e do grau de proteção necessário para neutralizá-los. Só então define os EPIs para cada ambiente de trabalho. Vamos dar uma olhada nos principais EPIs voltados para o setor de panificação. Luvas térmicas protegem as mãos e, em alguns casos, também os antebraços de queimaduras.
Os calçados de segurança devem ser usados sempre. Eles são resistentes a líquido, como água e produtos químicos, protegem os pés contra impactos de objetos e são antiderrapantes, para evitar escorregamentos e quedas. Os óculos de segurança protegem os olhos contra partículas e respingos. Se você for entrar em câmaras frias, você deverá usar uma vestimenta térmica que protege contra o frio. Aventais e capas impermeáveis são indicados para trabalhos de contato com umidade, como a lavagem de utensílios e a higienização de ambientes. Luvas de borracha são muito úteis durante a higienização. Os cinturões de manuseio protegem os trabalhadores que carregam cargas pesadas manualmente. Pois é, existem EPI para todo tipo de situação. E se você precisar usar um, é porque alguém qualificado estudou o caso e chegou à conclusão de que ele é a melhor alternativa disponível para cuidar da sua segurança e saúde. Então não demore e use os EPI sempre que for preciso. No próximo episódio, vamos falar mais sobre a segurança e saúde do trabalho na panificação. Então não percam! Até lá! Bom, então é isso aí, né? Encerrou os vídeos, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não falei com vocês. Eu falei da luva de borracha, né? Câmeras frias não é muito comum em panificação, né? Mas se na padaria que vocês forem trabalhar tiver câmeras frias, é necessário ter aquela japona, né? Tipo uma jaqueta, é uma blusa térmica, para que o manipulador possa permanecer dentro da câmara sem causar nenhum dano para a sua saúde, tá? Eu acho que no mais ali, tudo que falou, nós já havíamos falado sobre o óculos, luva, protetores, né? Deixa eu só projetar aqui um texto que vai falar sobre os incêndios. O que vocês podem fazer para prevenir, né? E caso ocorra um incêndio, o que pode ser feito para ir reduzir os danos à saúde, tá? Espera aí, deixa eu só abrir aqui. Foi, né? Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês. Olha, o que fazer em caso de acidentes com incêndio em cozinhas profissionais, tá? Por mais cuidado que tomamos para proteger os profissionais da cozinha, podem ocorrer acidentes inesperados. Afinal, existe a manipulação de alimentos com óleo em grandes temperaturas, e no caso de churrascaria, se utiliza produtos inflamáveis. Algumas providências importantes que podem salvar as vidas, né? Então, primeira coisa, você está em um ambiente, tem uma chama, né? Pegou fogo em uma panela, em um fogão, em um forno. Primeira coisa é tentar manter a calma, né? Pedir ajuda, né? Dependendo das proporções do incêndio, chamar o corpo de bombeiros. Se for uma chama pequena, né? Uma chama em uma panela, jamais jogar água, sempre abafar, tá? Então, se pegou fogo dentro da panela, pegue uma tampa e abafe essa panela. Só de abafar o fogo já vai apagar, né? Se você tiver acesso, né? Se estiver próximo de você ali o registro do gás, também desligue. Eu estava dando aula prática em um laboratório de técnica dietética e o registro do gás, ele escapou. Eram três fogões, né? Os 3 fogões estavam ligados e um deles, o registro do gás, escapou. E os fogões funcionando. As meninas eram um curso de nutrição, né? Então, na maioria das estudantes, meninas, elas entraram em pânico, começaram a gritar, e o laboratório com uma porta apenas, né? A mesma porta que entra e que sai, foi aquela correria, aquele pânico, e na época, a estudante que cuidava do laboratório, a monitora, rapidamente ela foi lá e desligou o gás, né? Ela desligou o gás. Porque o que ia acontecer? 3 fogões em chamas, né? Com as chamas funcionando. E aquele laboratório fechado, com apenas uma porta aberta, ele ia pegar fogo, né? Ia pegar fogo no ambiente todo. Então, ela foi muito rápida, né? Ela foi muito corajosa também. E eu me lembro muito bem que as outras estudantes foi um dia, assim, muito assustador, né? Ficamos todas, assim, assustadas, porque a gente não esperava, né, que isso fosse acontecer. Então, um acidente é assim, a gente não espera que ele vá acontecer, né? Só que
pode ser que um dia ele aconteça, e nós precisamos estar preparados para caso aconteça, quais atitudes devemos tomar, tá? Então, o primeiro é não entrar em desespero, né? Porque quando você entra em desespero, você aumenta o seu risco e você também aumenta o pânico do local, tá? Se for possível, né, abafar esse fogo, faça isso. Se for possível, desligar um registro, porque se essa menina não desligasse o registro, eu não sei o que aconteceria, né? Eu estava do outro lado da sala, né? Isso aconteceu em um canto da sala, eu estava na outra ponta do laboratório. De repente, só houve aquele barulho, grito, pessoal correndo, tentando sair, e aquele cheiro de gás, né? E ela, rapidamente, corajosamente, ela foi lá e foi direto, no ponto, né? Então, é porque ela estava preparada para isso. Ela sabia exatamente o que precisava ser feito, né, em caso de uma necessidade extrema, né? Bom, caso você já esteja em chão, vamos estar num ambiente que está pegando fogo, está exalando muita fumaça. A fumaça, ela é tóxica, né? A fumaça pode asfixiar e você pode desmaiar nesse ambiente. Então, se por algum motivo você estiver preso em um ambiente que está produzindo fumaça, pegue um pano, umedeça esse pano e cubra o nariz e boca, porque o pano úmido vai servir de filtro para filtrar essas substâncias tóxicas presentes na fumaça, tá? É óbvio que o primeiro passo é se retirar do ambiente, né? Mas caso você precise permanecer nesse ambiente por algum motivo, cubra nariz e boca com um pano molhado. Se tiver muita fumaça, fique agachado, porque a fumaça tende a subir, né? Então, mais próximo ao chão, vai ter uma quantidade maior de oxigênio, tá? Se houver alguma vítima, né, desmaiada, caída, tente socorrê-la, leve ela para fora daquele ambiente, dê espaço para que possa chegar oxigênio a ela, verifique se ela está com pulso, se ela está respirando, tá? Se o coração está batendo, né? Se houver alguém pegando fogo, né? Por exemplo, alguém tinha algum produto no seu corpo, chegou próximo ao fogo, ou derramou gordura e a gordura pegou fogo, né? Então, role a pessoa pelo chão. Muitas vezes a pessoa entra em desespero e começa a tatear, a bater, né? Então, quando rola, abafa esse fogo e ele tende a apagar, tá? Dê espaço, não ofereça líquidos, né, para a pessoa que foi ali acidentada. Muitas vezes os acidentes acontecem por conta disso, ó. Olha essas imagens aqui. Isso aqui, ó, é sujeira, é gordura, tá? Isso é uma coifa que muitas vezes fica sobre o forno, na padaria, sobre os fogões, na cozinha, na fritadeira. Essa coifa, ela é de aço inox, então ela é brilhante. Olha a cor que ela está parecendo ferrugem. Só que isso não é ferrugem, isso é gordura, é acúmulo de gordura. E quando acumula muita gordura, ela pode se inflamar e pegar fogo, tá? Nesse caso aqui é uma chapa, né? Uma grelha. Provavelmente ali estava fazendo carne ou hambúrgueres, né? E aí ele pegou fogo, provavelmente essa carne pegou fogo, e esse fogo lastrou para a coifa, né? E incendiou todo o lugar, tá? Eu fiz o trabalho em uma panificadora, uma padaria, em que o teto da produção, ele era rebaixado com PVC. O PVC é um plástico, né? Então, o teto ele era lindo, os funcionários sempre limpavam, ele estava sempre branquinho. Só que um dia, a fritadeira, ela pegou fogo. E a chama do fogo atingiu a esse rebaixamento de PVC. E era plástico. O que esse rebaixamento fez? Ele pegou fogo, ele encolheu, o plástico derrete, né? E caiu em cima da produção. Né? Graças a Deus não houve feridos, ninguém ficou machucado, foi somente mesmo o dano, o prejuízo financeiro daquela padaria, né? Precisou ficar fechada para fazer as reformas, mas acidentes, como a gente conversou, né? Eles acontecem, a gente não gostaria que acontecesse, nós não estamos preparados, nós não sabemos o dia. Mas a gente, sabendo que existe prevenção, que existe equipamentos, a gente precisa fazer um bom uso desses equipamentos para preservar a nossa saúde, tá? Alguém quer fazer algum comentário, alguma